Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast Núcleo e Você. É sempre uma honra estar junto com você, né? Falarmos sobre cooperativismo. Você sabe que a gente traz aí vários episódios voltados ao nosso tema e trazemos especialistas para falarmos sobre isso. Hoje o tema é muito legal, eu tenho certeza que você vai gostar. Veja, a gente sabe que o líder, ele é muito importante dentro das cooperativas. Ele engaja, ele influencia, ele traz oportunidades principalmente para aqueles que querem aprender. Então o papel do líder, ele é muito importante. Ele é um gestor de processos, metas e também das equipes. Ele é um formador de cultura, um mobilizador de pessoas e principalmente um influenciador de atitudes e valores. Então ser um líder é um inspirador, né? Nesse contexto, ele significa influenciar pelo exemplo, fortalecer o senso de pertencimento, estimular a participação ativa dos cooperados e também manter vivo aí os princípios cooperativistas no dia a dia da nossa cooperativa. Para isso, no episódio de hoje, a gente vai falar o líder influenciador e inspirador no mundo cooperativista. Mas como eu já te disse, a gente sempre traz uma pessoa para falar sobre esse assunto, alguém que entende, né? Não sou eu, obviamente, eu vou estar ali só perguntando, mas a gente vai debater e vai ser bem legal. E hoje, quem vai falar sobre isso é o Eduardo Granato. Olha, ele já gerenciou equipes em grandes players nacionais e multinacionais e hoje, como sócio-diretor da Orlowski, atua também na aceleração de lideranças e culturas em todos os níveis das empresas, principalmente cooperativas. E é cristão, marido da Celina, papel aí de primeira viagem de papai, e também quem tá mandando em casa por enquanto é o Pug Nescau, é isso mesmo, professor? É isso mesmo. Então seja bem-vindo, professor, a gente fica muito feliz em aceitar aí nosso convite, direto lá de Curitiba, das terras curitibanas que a gente tanto gosta. Tá frio por lá? Fala aí. Cara, olá, primeiramente, obrigado, Fabrício, pelo convite. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse episódio para a gente falar sobre liderança. E, cara, não tá frio, porque agora é verão, então começa a estar um clima um pouco mais agradável. E aí tá com uma frente quente lá, que esses dias estava batendo 33, 34, nossa. Algo que não é comum pro curitibano. E pro curitibano também não é muito comum sol, né? A gente brinca que lá sol é tipo banho de presa, 5 minutos por dia e você aproveite porque você não sabe quando que vai aparecer de novo. Então tá sendo uns dias bons, assim, pra aproveitar. Lá eu aprendi que você tem o efeito cebola, né? Você sai com frio, com guarda-chuva e durante o dia vai tirando a roupa, descamando. Final do dia você vai colocando de novo. É isso aí. É bem legal, eu gosto muito de lá. É muito bom. Ó, seja bem-vindo a Aracaju, a Sergipe, e vai ser um tema muito legal a gente discutir aqui, né, sobre liderança, que muitas das vezes parece que você não precisa estudar. Dizem, não, você é um líder de nascença, né? Você nasceu com esse dom. Mas se você não estudar, se você não se capacitar, você não vira um líder, você vira um chefe, você acaba tendo um autoritarismo que não cabe ali, né? Sim. Enfim, mas o que é que a gente já pode começar a falar? Como é que um líder cooperativista, acima de tudo, ele pode servir como exemplo no dia a dia da sua organização? Bacana, bacana. Uma coisa importante que você falou, assim, essa visão de liderança, se liderança a pessoa nasce. Eu tenho uma percepção que todo mundo nasceu para liderar, todo mundo nasceu para ser líder, porém, a gente precisa desenvolver algumas características, algumas competências para conseguir ter essa liderança muito mais fluida, para não precisar ir para um caminho de autoridade, para não precisar ir para um caminho também de querer ser muito democrático, mas não ter o time sob o controle ali. Então eu entendo que quanto mais você desenvolve as competências de um bom líder, mais fácil para você lidar. Só que eu entendo todo mundo nasceu para ser líder porque às vezes a gente está em sala, a pessoa fala, não, liderar não é para mim, eu não nasci para isso. Eu não nasci, como por exemplo, não nasci para vender, eu não nasci para falar em público. Você nasceu, só que você precisa desenvolver porque o talento pelo talento vai ser muito desafiador para te manter competitivo. E quando eu olho no ambiente cooperativista, eu percebo que essa questão do líder ser o exemplo, ser a influência positiva, ela é muito relevante. Por quê? Porque muitas pessoas, elas não vão ter o cargo do líder, o cargo do gestor, mas elas vão ter uma influência direta, ou seja, uma liderança direta sobre algumas pessoas, sobre um colega, sobre seu associado, seu cooperado, sobre a comunidade que ele está inserido, sobre algumas frentes de trabalho.
Então, o líder se preocupar, a pessoa se preocupar que, assim, o meu exemplo arrasta mais do que as minhas palavras, é uma das coisas que já começa a mostrar para ela que ela entendeu qual é o real papel da liderança, que não tem nada a ver com o cargo que a pessoa ocupa. Assim, às vezes, as pessoas se cobram tanto em serem líderes que realmente, às vezes, não te cabe naquele momento, né, o papel da liderança. Porque tem gente que realmente cabe muito bem executando, Sim. né, sendo liderado. Não significa que você precisa ser líder, porque você não vai fazer com prazer, né, com gosto. Mas de que forma essa postura do líder pode impactar no engajamento dos cooperados e colaboradores? Porque isso acaba influenciando bastante, né? Total, total. Algumas pesquisas, elas trazem muito a visão do que faz as pessoas quererem continuar ou sair de uma organização. E geralmente quando o colaborador sai da organização e tem-se a possibilidade de fazer uma pesquisa de desligamento, até para entender os motivos, o motivo número 1 é conexão direta com a minha liderança. Ou seja, o que faz as pessoas mais quererem sair de uma empresa é não ir com a cara do chefe. É olhar para aquela pessoa e achar que aquela pessoa não te representa. Aquele santo que não Aquele bateu, santo né? Eu olho para o meu líder, ele não me inspira, ele não me engaja, ele de certa forma não é um exemplo para mim. Eu olho para questões como ele, eu falo, eu jamais vou ser igual ele, eu não quero isso. Ou seja, eu vou me afastando daquela figura. E de certa forma eu não quero estar sobre aquela liderança. E aí, o que acontece em muitos momentos é que cada comportamento que esse meu líder tem que eu não concordo, isso vai reforçando uma postura interna minha que, eu tô certo, ele não é bom. Eu tô certo, isso aqui não é pra mim. Eu tô certo, essa empresa é ruim. E eu vou me colocando um comportamento mais até de vitimista, mas isso vai me expelindo daquele ambiente, naturalmente ou não. Então, o líder, ele tem esse papel fundamental de que a maneira como ele se posiciona, a maneira como ele busca olhar para o time, a maneira como ele busca olhar para o seu cliente, para o seu cooperado, para o seu associado, para o seu público, vai fazer as pessoas falarem, caramba, eu quero estar perto de pessoas assim. E hoje, no mundo que a gente está vivendo, esse olhar da liderança inspiradora, ele está sendo cada vez mais necessário. Por quê? Porque muitas pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, elas estão sendo muito mais exigidas de competências que envolvem a capacidade dela se relacionar e de pensar. Se a gente olha até antes da internet, antes do mundo ter se digitalizado e globalizado tanto, nós éramos muito mais cobrados de utilizar competências técnicas e meio que a força do nosso braço. Verdade. Então, assim, uma cadeia de comando e controle, então se o meu líder falava, você tem que fazer isso porque esse é o processo, essa é a regra, é assim que funciona, era muito efetivo, porque tinha tudo escrito. Se não fosse assim, não ia dar certo mesmo. Era simples. Era mais simples. Agora se torna muito mais complexo porque boa parte das minhas entregas como profissional, elas dependem do que outra pessoa faz, ou eu faço algo que eu sou parte de um processo que eu vou entregar para alguém. Então essa linha de trabalho, ela está muito mais... As relações interpessoais, muito, né? relações interpessoais. Hoje, como o mundo está muito acelerado, eu tenho muitas questões assim que eu preciso tomar uma decisão, mas eu não vou conseguir sustentar aquela decisão por muito tempo porque o cenário mudou. As questões mudaram, as pessoas mudaram, então eu preciso ajustar aquela decisão, ou seja, eu tenho que ter uma capacidade de me adaptar, de me flexibilizar maior do que era necessário antigamente. Isso faz com que as pessoas precisem olhar para o seu líder e falar, ele dá conta, dá conta. Ele dá conta do recado, ele dá conta dessa cadeira. Porque se eu olho para ele e eu sinto insegurança, eu sinto que ele não dá conta, eu já começo a questionar essa liderança. E aí entra um ponto assim, tem 2 livros que eu quero deixar até de recomendação para o pessoal, que pode ajudar muito nessa visão de interpretar as relações de liderança, que é o livro Tribos, que ele fala muito sobre essa questão de construção de times, mas como a gente como ser humano está relacionado ainda nesse sentimento tribal, e o Sapiens, que ele fala sobre a evolução da humanidade. São 2 livros que não têm a ver com liderança, mas você entende muito sobre como que a gente olha até como ser irracional para um líder, e a primeira coisa que eu quero sentir nessa pessoa é segurança. Ela vai me proteger. Vai ser alguém que vai conseguir me manter num ambiente seguro. Vai ser um líder que ele vai me apoiar, ele vai me ajudar, ele vai me direcionar, ele vai me preparar para os desafios que eu vou viver fora da caverna. Quando eu for enfrentar ali os leões, ele me prepara.
mas ele também me protege quando precisa. Então a gente tem muito essa sensação. E se isso não acontece, isso já fere uma necessidade básica do ser humano, que é a necessidade de segurança. Se eu não me sinto seguro, eu começo a questionar o ambiente que eu estou vivendo, as pessoas que eu estou me conectando, a forma de atuar. E aí, toda essa relação que hoje precisa numa empresa vai se dissolvendo. Por isso, o papel da liderança como exemplo, como influência, ele vem se tornando cada vez mais relevante para a sociedade. Nossa, é muito legal isso. Entender que a liderança não é somente aquele que te dá segurança, mas é também aquele que te desafia, né? Que te movimenta, Perfeito. que faz você entender que nem sempre o conforto é o ideal. Né? O desconforto ele também pode ser interessante, né? Porque você vai se manter ativo. Para dentro da cooperativa, isso é interessante também? Total, total. Assim, agora que eu vou ser pai e muito do que eu ensino profissionalmente... É o momento do desconforto, entender, né? Do não dormir. Mas o que eu consigo perceber, assim, a questão da gente olhar para o filho e ter essa visão. Eu vou preparar o filho para mim ou para o mundo? Porque se eu preparar o filho para mim, eu vou querer colocar ele de uma maneira que eu proteja ele dos principais desafios, para ele ficar feliz, para ele ficar confortável, para ele estar seguro. Só que vai chegar um momento que, se eu mantenho esse tipo de postura, ele vai se tornar um ser humano dependente, um ser humano infantilizado, um ser humano que não vai aguentar as frustrações. E nós estamos vendo esse desafio com algumas pessoas, porque a gente está protegendo demais. Só que, se eu quero que ele seja um ser humano funcional, eu preciso preparar ele para o mundo. Eu preciso preparar ele para os desafios, para as frustrações, para o medo, para a insegurança, para o receio, para o fracasso, para as falhas, para as vitórias, para as pessoas não estarem na mesma página que ele, não estarem tão engajadas quanto ele, para ter gente melhor que ele, para ter gente pior que ele vai ter que ajudar. Ou seja, eu preciso preparar ele para esse mundo. E o líder, eu vejo que ele tem esse desafio de olhar para o time dele e falar: eu preciso preparar pessoas que sejam melhores do que eu. Porque se eu não faço isso, eu crio um time que ele depende demais de mim e às vezes pode funcionar. Eu posso entregar resultado, eu posso ter o time que está extremamente encaixado, só que é um time extremamente dependente da minha liderança. Quando eu tô lá, as coisas funcionam. Porque eu cobro, porque eu acompanho, porque eu sou próximo, não sei. Mas quando eu não tô, não funciona. E a gente vê isso, onde a gente vê isso muito mais forte, é até no ramo dos pequenos empresários. Porque eu brinco, eles se tornam até empresidiários. Né? Eles não conseguem tirar uma folga, não conseguem tirar uma férias, senão o negócio não funciona. Só que a gente vê isso muito no ambiente cooperativista. O líder, ele acaba assumindo a cadeira da liderança, mas ele ainda tem dificuldade de perceber que não é mais ele que executa, não é mais ele que faz, ele tem o papel agora de fazer os outros fazerem. Isso envolve ele desenvolver outras competências. Então, se ele não entende isso, ele não entende, então o meu papel é fazer os outros fazerem, e nem sempre vai ser confortável, porque às vezes a pessoa não sabe fazer, eu vou ter que ensinar. Eu vou ter que falar 200 vezes a mesma coisa e de 200 formas diferentes, e é isso mesmo. Eu vou ter que provocar a pessoa, ensinar ela a pensar. E isso, a maior parte das pessoas não quer ser provocada a pensar. Se você perguntar para a maior parte dos colaboradores, o que você espera do teu líder? Ele vai falar que ele me ajude a resolver os problemas. Mas em muitos momentos vai ser assim, que ele me ajuda no sentido de: Fabrício, tô com esse problema. E que você me entregue a solução. Só que o papel do líder não é entregar tanto a solução. Em muitas situações vai ser falar: tá, Eduardo, o que você acredita que você tem que fazer? É tipo o papel da mãe, ela fala: quero ver quando eu morrer, e quando eu não estiver aqui, como é que você vai fazer? Ou seja, de fazer a gente pensar. Isso é desconfortável. Só que quanto mais o líder entende isso, ele aprende modelos, técnicas para fazer isso rodar, mais ele cria um time autônomo, independente, maduro, que a performance aumenta e que ele forma sucessores. Ou seja, ele se prepara para novos desafios porque ele está deixando pessoas prontas. Muito legal. Você me fez lembrar, a gente conversando, né? Aqui, por exemplo, a Núcleo Saúde, nós somos uma cooperativa de trabalho voltados para a área da saúde. E aí você me lembra sobre competências. Geralmente a gente encontra pessoas muito competentes, técnicas, né? Que fazem tudo na perfeição. Só que, infelizmente, às vezes a gente acaba tendo esse turnover justamente por comportamento. Total. Né? O comportamento, ele tira a pessoa do ambiente de trabalho justamente por não saber ou se relacionar, ou não
querer receber uma ordem direta de um gestor, porque tem isso, né? Você ter esse tipo de resistência. Como é que você analisa esse tipo de pessoa Show. que acaba trabalhando em equipe, porque hoje é quase impossível, né? Mesmo em home office, né? Nos modelos híbridos, mas a gente ainda trabalha com pessoas. Total. Você trabalhar em equipe e mesmo assim não querer esse tipo de situação, né? Alguém que te pede para fazer alguma coisa, poxa, eu não quero fazer porque fulano que me pediu. Como é que a gente pode reagir com esse tipo de pessoa dentro da nossa equipe? Tá. Deixa eu falar uma coisa até diretamente aqui para você. O Fabrício está falando aqui sobre pessoas que têm muito preparo técnico, mas que não estão desenvolvendo o seu comportamento. E isso faz elas não estarem tão aderentes ao que uma empresa espera. A maior parte de nós pode até ser contratado ainda por uma questão de currículo, mas isso também já está mudando. Só que, com certeza, a maior parte de nós vai sair de uma organização por causa de comportamento, não por causa de entrega. Então, você desenvolver o seu comportamento vai te ajudar a crescer numa empresa, mas principalmente hoje a permanecer numa empresa. Porque as empresas estão entendendo que hoje é muito fácil ensinar o que uma pessoa precisa fazer. Só que é muito mais desafiador eu ensinar quem ela tem que ser e por que ela tem que fazer algo. E em muitas situações, o líder está tendo esse desafio maior, não de falar tanto tecnicamente o que a pessoa precisa fazer, mas quem você tem que ser nesse jogo. E por que isso é importante para todos nós? Para a pessoa se engajar, comprar a ideia e querer passar por esse processo. Só que ninguém muda porque eu quero mudar, as pessoas só mudam porque elas mudam. Então, se eu como pessoa não quiser entender que, por mais que eu tenha um ótimo currículo, por mais que eu tenha excelentes competências técnicas, por mais que eu tenha até resultado, nossa, sempre deu certo assim, hoje o desafio é estar aberto a estar mudando, porque hoje não é garantido que o que me trouxe até aqui vai me levar muito mais para frente, principalmente quando a gente fala sobre a parte técnica. Então, uma grande visão é até nós estarmos pensando o quanto que eu estou me abrindo para o novo, eu como pessoa. Eu estava até esses dias discutindo com o pessoal lá do Orloski que é fácil a gente se apegar a esses métodos de fazer as coisas da mesma maneira. A gente vai cair naquela síndrome de Gabriela mesmo. Só que isso vai me afastando de quando o bicho pega, eu ter uma capacidade de pensar, tá, o que eu vou fazer diferente? Isso me aproxima do, nossa, mas eu sempre fiz assim, mas o problema não é meu. E aí eu caio no caminho de desculpa, que é o Mazek. Mas é que deu errado, mas é que outro, mas é que isso, né? Eu vou cair nesse processo. Então, eu vejo que nós, como pessoas, começar a entender que quando o líder está nos provocando a pensar de uma outra maneira, isso é bom para nós. Quando a empresa está nos estimulando a olhar para outras linhas que não é aquilo, tecnicamente, está pedindo para desenvolver, isso é bom para nós. E aí um ponto-chave. Se você entende que você não quer trabalhar com pessoas, você vai se limitar bastante no mercado hoje. Porque dá para você trabalhar como autônomo, que depende das suas principais competências técnicas, só que você vai ter que desenvolver algumas competências que vai envolver relação com as pessoas. Você precisa, no mínimo, saber se vender para vender o teu serviço ou para vender algo para uma empresa. Sim. Você vai ter que aprender, em alguns momentos, a se comunicar melhor para conseguir garantir que as pessoas estão interpretando o que você quer trazer. Então, por mais que você não queira ter um contato tão próximo com as pessoas, hoje é muito desafiador você não ir por esse caminho. Então, o principal, eu vejo, é o quanto eu estou me abrindo para a importância de eu me desenvolver o meu comportamento, porque é ele que vai definir o meu grau de sucesso até hoje, né, de carreira, de evolução, de prosperidade. E é quase impossível não trabalhar com pessoas, né? Principalmente no mundo cooperativista, né? A cooperativa, ela nasceu da comunidade. Feita para a comunidade, tudo é pensando no coletivo. Perfeito. Então é muito difícil. Isso aí. Professor, como que um líder pode manter vivo, então, os princípios cooperativistas, né, em decisões estratégicas? A gente fala aí dos 7 princípios da livre adesão, interesse pela comunidade, autonomia e independência, né? Tudo isso de forma que trabalha assim naturalmente, né? A gente tem que pensar que todas as decisões elas têm que ser naturais, pensando no meu cooperado, mas de fato manter vivo dentro das minhas estratégias. Perfeito. Nisso aqui, eu vejo que a essência cooperativista, e vou ampliar a visão de cultura,
Ou seja, o jeitão como as coisas funcionam, a missão, a visão, o propósito, os Sim. valores da empresa, a sua essência. Eu lembro muito de quando eu trabalhei na Riachuelo e a maneira como um diretor ele atuava conosco. Quando eu era gerente de loja e tal, então eu estava rodando assim, às vezes ele chegava, ia visitar as lojas e ele chegava, Eduardo, qual que é o principal valor da empresa que o teu time vive aqui? Ele me fazia falar qual era o valor e como que teu time vive isso. Ah, assim, assim, assim. Tá. Como é que eles vivem a missão da empresa aqui? Qual que é a missão da empresa? Daí, às vezes, ele rodava e perguntava para alguns colaboradores. Qual que é o grande propósito da empresa? E como é que você vive isso dentro do seu dia a dia? Ou seja, uma coisa que eu aprendi com ele ali foi: eu não vivo aquilo que eu não sei. E quando a gente está dentro de alguns programas de desenvolvimento, a gente fala muito sobre a cultura como uma base. Uhum. E muitos profissionais, muitos líderes, se eu perguntar para eles, me fala aí missão, visão e valores da empresa, eles não vão saber falar. Dificilmente. Se eu pedir para ele, me fala os 7 princípios cooperativistas, ele não vai me saber falar. Ou seja, como que eu vou viver, como é que eu vou manter isso vivo se eu não sei? E isso, Fabrício, eu entendi também que é um trabalho de catequização. Porque algumas pessoas falam, não, é que eu sei do meu jeito. Cara, se fosse para cada um interpretar do seu jeito, a gente não escrevia aquilo em alguns lugares e espalhava pela empresa inteira. É para todo mundo falar do mesmo jeito. Verdade. Então, uma coisa que eu vejo importante primeiro, até para você pensar. Você sabe qual é a missão, a visão, os valores hoje da tua cooperativa? Se perguntasse para você hoje, você sabe? Se você não sabe, o primeiro ponto está aqui. Eu preciso ter isso de cor na minha cabeça. Às vezes é 2, 3 frases e 4, 5, 6 palavras. Você precisa saber isso de cor, porque isso vai ser uma base. Porque a partir disso, aí como é que eu mantenho vivo nas minhas estratégias? Aí eu penso, eu quero entregar esse resultado. Esse resultado, ele vai de encontro com a nossa cultura? Sim ou não? Se não é coerente, não é aderente, talvez eu preciso ajustar algo. Só que se eu não sei, eu não vivo. E aí é mais fácil de eu fomentar nas pessoas. É mais fácil de eu chegar, às vezes, como um líder numa reunião, e ao invés de eu falar somente sobre algo que entregou um resultado ou que não entregou, algo que foi bacana ou que não foi, eu fazer isso linkando a cultura. Olha, isso aqui está alinhado ao nosso propósito. Isso está alinhado à nossa visão de empresa. Isso aqui, reforça o valor nosso. Isso fere um valor nosso. Uhum. Isso vai contra esse princípio cooperativista. Aí é mais fácil das pessoas conectarem essa questão que ela é o conceito para dentro da vida delas. Nossa, muito legal. Professor, vamos falar agora de comunicação, né? Uhum. Porque a comunicação, ela de fato vai ajudar bastante, principalmente quando ela é clara, ela é eficaz, né? Então, como é que a comunicação do líder contribui para criar confiança e esse senso de pertencimento? É praticamente essa continuidade do que você estava falando, né? Eu preciso saber realmente minha missão, visão, valores, mas eu posso saber e não achar que aquilo pertence a mim, né? Perfeito. É só mais uma coisa que eu preciso aprender aqui na empresa, né? Então, como essa comunicação do líder pode chegar muito bem clara para o nosso cooperado? Boa. Hoje, um dos maiores pontos que atrapalham ou trazem sucesso para uma empresa é a comunicação. Tem algumas pesquisas que trazem que até 80% dos problemas que uma empresa tem dentro dela estão ligados diretamente à comunicação. Ou seja, eu preciso estar sempre desenvolvendo esse processo. E aqui eu vejo 2 coisas. A primeira, vamos falar sobre comunicação na essência. Eu preciso ter boas capacidades, competências de comunicação. Então eu, como líder, eu preciso me tornar um bom orador. Eu tenho que ter uma boa capacidade de falar em público. Até porque muitos de nós, a gente tem um receio da fala pública, tem um receio de falar em público. O julgamento, né? Quando a gente estuda mais, você percebe que o medo não é de falar em público, é de falhar em público. Mas a pessoa ela precisa entender que ela, na posição que ela está, ela se torna uma influência e a influência vem através, além do exemplo, mas principalmente do que ela propaga para as pessoas. Se ela não tiver uma boa capacidade de comunicação, de oratória, ela não vai conseguir propagar a mensagem. Então, a primeira coisa que eu falo sobre comunicação, e se você está em cargo de liderança, você já fez algum curso de oratória? Você já buscou um fonoaudiólogo? Você já fez uma mentoria para você aprimorar as suas capacidades de fala?
Então, a primeira coisa, porque isso vai ajudar até quando eu estiver conduzindo uma assembleia, quando eu estiver apresentando a cooperativa para uma empresa, para uma comunidade, eu vou conseguir com que as pessoas prestem muito mais a atenção no o que eu estou falando do que no como eu estou falando. Quando eu não tenho uma boa comunicação, as pessoas prestam, lá, não entendi o que ele falou, não entendi a forma, meu Deus, como ele gaguejou, tá nervoso, muito vício de linguagem. Então, eu tenho uma comunicação mais clara e limpa. E a partir disso, eu também ter o olhar que a comunicação, ela exige que eu saiba que as pessoas têm modelos de mundo diferentes. Cada um de nós tem a nossa crença, a nossa vivência, as nossas experiências, e isso foi moldando o nosso mapa. Nós enxergamos a realidade de acordo com esse mapa. Eu interpreto algo que vai ser diferente do Fabrício interpretar. Por isso que em muitos momentos a comunicação fica truncada. Meu Deus, mas eu falei tintim por tintim. E a pessoa não pegou. Não pegou porque a forma de interpretar o mundo dela é diferente. A maneira de aprender dela é diferente. Tem muito dessa visão. Quer dizer que o líder ele precisa saber tudo isso no detalhe? Não, mas ele precisa entender que isso acontece. E a partir do momento que eu entendo que isso acontece, isso me faz, eu como líder, pensar, eu sou muito responsável pelo que eu propago. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que o outro entende. Verdade. Então eu preciso me esforçar em o que eu estou fazendo o outro entender. E em alguns momentos eu vejo que daí falta uma questão básica de segurança na comunicação da liderança, que é não ser um monólogo, ser um diálogo. Tem muito líder que, quando a gente está dando às vezes mentoria, né? Cara, como é que foi? Ah, mas eu falei, mas eu fui lá e falei. Aí, geralmente, tá, e o que você escutou deles? Ah, não, eu não perguntei. Ou seja, monólogo. Então, eu não sei o que a pessoa interpretou sobre o que eu falei. Verdade. Né? Falta a visão de eu entender que a comunicação é um diálogo, é uma via de mão dupla. E muitos líderes têm essa dificuldade. Até para entender que isso não vem do dia para a noite e não vem com a ideia assim, mas eles podem falar o que eles quiserem, a porta está sempre aberta. Eu vi isso de um colaborador meu uma vez. Eu sempre falava, a porta está aberta, a porta está aberta. Aí um dia acho que ele estava meio emputecido ali, ele falou, Eduardo, a porta está aberta, mas você está fechado. Então o meu comportamento demonstrava para ele que não dava para ele falar o que ele pensava, o que ele queria. Então, como é que tá eu interpretar esse meu comportamento? Será que quando alguém vem me falar alguma coisa que eu não concordo, que eu não gosto, eu demonstro que eu não concordo? Será que eu já dentro da minha cabeça começo, mas isso que ele tá falando, ele não sabe o que eu tô vivendo, ele não acontece com ele, mas ele não sabe o que eu tô passando? Será que eu já não tô me fechando para aquilo que Verdade. é o novo? Então, essa construção do líder de perceber que a comunicação é um diálogo, que a comunicação exige boas capacidades de oratória para eu me comunicar, e a comunicação ela exige esse ambiente de segurança. Que a pessoa olha e fale, eu posso falar para ele o que eu penso, o que eu acho. Eu posso trazer abertamente. E isso tem muito a ver com a minha capacidade de me analisar, me conhecer, entender sobre a minha inteligência emocional, meu comportamento, minha reação sobre o que os outros falam e aprimorar isso dentro de mim. Para as pessoas elas se sentirem mais livres de falar abertamente, a gente evoluir, né? Não levar para o pessoal essas questões. Muito legal. Eduardo, vamos falar então sobre a inspiração, né? E essa inspiração fazer com que os nossos cooperados eles participem ativamente. Hoje, de fato, é um problema dentro das cooperativas, né? A gente fazer com que os cooperados eles entendam que a participação deles é muito importante, principalmente no momento mais importante da cooperativa, que é a assembleia. Né? Então, a gente, às vezes, tem esse problema. Então, como é que o líder inspira essa participação e não apenas uma presença formal? Não, eu sou cooperado. Sim, mas e as ações, reuniões, assembleias, você faz parte? Que a gente sempre pensa... O cooperado vem buscando os seus direitos, esquece dos seus deveres como cooperado, né? Então, como é que o líder ele pode inspirar para isso? Legal. Vou entrar numa visão aqui. Para você, como que eu consigo que alguém faça algo por mim? Nossa, fazer algo por você... Tem que ter uma ligação, né? Tá, ok. Tem que ter um laço. Isso. Okay. Acho que a comunicação vai ser importante. Eu preciso entender o que você deseja para eu fazer. Tá. E... Nossa, me pegou.
Além disso, tudo que você falou, que está muito alinhado, você precisa ver valor e sentido no que eu faço para você. Verdade, verdade. Se Eu você não vou não fazer qualquer eu coisa, não vou né? fazer qualquer coisa, eu não vou fazer algo, e aqui, gente, eu vou falar algo que é desafiador para o cooperativismo, tá? Mas é difícil alguém fazer algo sem esperar algo em troca. É difícil essa sensação altruísta. Eu brinco, você espera nem que seja um Deus tá vendo, mas você espera alguma coisa. Então é O difícil, mínimo. o mínimo. Ou seja, a gente entra aqui um pouco na esfera de vendas. Basicamente, para eu conseguir que alguém faça algo para mim, a pessoa tem que comprar essa ideia. Ela tem que comprar esse valor, ela tem que comprar essa vantagem, ela tem que ver sentido para ela. Senão, ela dificilmente vai se engajar na proposta. Então, aqui a gente entra num ponto de como é que o líder está vendendo essa ideia para o cooperado, para o associado dele, que é importante essa pessoa fazer parte. Uma pergunta simples para ele fazer. Eu preciso que o meu cooperado se engaje mais nas questões que envolvem os deveres dele dentro da cooperativa. Se pergunte, o que ele ganha com isso? Não o que a cooperativa ganha, não o que você ganha, o que ele ganha. Se você não consegue responder essa pergunta, é muito difícil eu conseguir engajar ele. Uhum. Porque você não vai conseguir falar o que ele precisa escutar, você vai falar o que você quer. E as pessoas dificilmente mudam porque você quer, elas mudam porque elas querem. Então ele precisa ver valor, ele precisa ver, tá, agora eu entendi o que eu ganho com isso. Agora eu entendi por que isso me gera valor, isso me gera vantagem. Então, o desafio do líder nesse ponto é pensar no que ele quer do liderado, do cooperado, de qualquer pessoa. Pensar, tá, como é que eu vou vender isso aqui bem para a pessoa? E a melhor forma de vender é a pessoa comprar. E a melhor forma de comprar é ela ver vantagem. Se ela não vê vantagem, ela não compra. Qual a Não se engaja. recompensa por isso? Qual a né? recompensa que eu vou ter? O que eu ganho com isso? Uhum. Eu preciso participar das assembleias e tal. Tá, porque é um papel, é um dever. Mas, eu vou ter que sair da minha casa, vou perder meu tempo. Daí tem muitos momentos que a gente vê que a pessoa vai lá só por causa que tem algum mimo e tal. Mas o que ele ganha em ele estar ativamente participando da assembleia? Qual é o resultado no final que isso vai ter? E o meu cuidado tem que ser, às vezes, é só mudar um jogo de palavras. Mas é para não falar, a cooperativa teve esse resultado. Mas, você teve esse resultado. Você ganhou dessa forma. Você evoluiu assim. Você conseguiu avançar para onde você queria por causa desse esforço teu aqui. É eu linkar a pessoa ao resultado. Isso vai ajudar ela a comprar cada vez mais a ideia. Muito legal. Realmente, dificilmente a gente faz alguma coisa de graça, né? Entre aspas. A gente sempre está pensando no pós, né? O que é que a gente pode ganhar com aquilo. Eduardo, que atitudes que a gente pode pensar aqui, atitudes práticas, né, que vão demonstrar que esse líder, ele valoriza pessoas acima de processos. Legal. Os processos, eles são importantes, Sim. né? Mas, como você mesmo falou, hoje em dia as empresas, elas estão muito mais linkadas aos processos humanizados, né? A gente está aí deitado na IA, onde todo mundo tem acesso a essa plataforma, enfim, a esses modelos tecnológicos, e acabam esquecendo um pouco desse convívio também, né? Então, as pessoas, elas são mais importantes que os processos, e o líder, ele consegue identificar isso e fazer com que isso seja importante? Ok. Dependendo do tipo de programa que a gente está entregando, a gente fala muito sobre uma equação de sucesso de uma empresa, que é pessoas mais processos são iguais a resultados. Uhum. E quando eu sou um líder, eu preciso ter um olhar para pessoas. Só que em muitos momentos eu tenho que ter o olhar do gestor, e o gestor ter o olhar de processo. Sim. É esse equilíbrio que dá certo. Qual é o ponto-chave? Quem executa os processos? As pessoas? As pessoas. Então eu preciso ter esse olhar muito mais na pessoa, para ela se sentir confortável, segura, feliz, para ela querer executar o processo, que às vezes o processo é chato, Demais. para entregar o resultado proposto. Para não querer fazer do jeitinho dela. Para ela querer fazer exatamente conforme o combinado ali. Então, quando eu olho para o líder ali e ele precisa olhar para as pessoas, a preocupação maior dele tem que ser assim: quem vai executar o processo é a pessoa. E a pessoa vai executar o processo que eu quero se ela estiver feliz, segura e conectada comigo. Então, eu preciso transmitir um ambiente de segurança. Eu preciso entender as necessidades que o meu time tem e conseguir achar formas de prover essas necessidades através da empresa ou através do que está dentro da minha alçada. Eu preciso fazer essas pessoas se sentirem seguras porque elas confiam em mim. Elas sabem que eu defendo elas
elas sabem que eu falo que que preciso para elas, elas sabem que eu vou proteger o grupo acima de tudo. Então elas entenderem que se você faz parte do grupo, você está protegido. Se você quer ser um lobo solitário, talvez você não esteja protegido. E isso é instintivo. Então ela precisa sentir que se eu tô parte dessa galera, desse time, a gente está protegido. Nosso líder nos protege. Então o líder ele precisa ter um pouco dessa capacidade. E aí, alguns rituais que podem ajudar um líder a ter esse olhar para as pessoas. Quando você tem uma área de gestão de pessoas, RH, pessoas, cultura, depende, né, como é chamado na empresa, essa área tem muito essa responsabilidade de ajudar um líder, ajudar a empresa a cuidar das pessoas, do seu capital humano. Então, a primeira coisa, siga os processos que já são definidos pela empresa de gestão de pessoas. Se a tua empresa já definiu que tem que ter uma avaliação de desempenho, faça aquilo da melhor forma possível. Não faça só pro forma, porque tem que fazer lá que está sendo cobrado. Faça aquilo com qualidade. Se a tua empresa definiu ali um processo de reuniões individuais, de feedback, uma vez por mês, faça aquilo da melhor forma possível. Não deixa aquilo, quando der tempo. Coloca aquilo como uma atividade principal. Se a tua empresa definiu lá que você precisa ter uma reunião estrutural de começo de semana, uma de final de semana ali para falar, para combinar o jogo, para falar, faça aquilo da melhor forma possível. Se a empresa definiu que os colaboradores têm que participar de uma ação específica, faça aquilo. Ou seja, olhe para as ações que a empresa já analisou, já pensou e se engaje. Entenda que tem alguém que está pensando exclusivamente nisso para facilitar o teu processo na hora. E se não tem, a empresa às vezes não tem essas estruturas, se esforce para ter, no mínimo, momentos individuais com o seu colaborador para falar para ele o que ele está fazendo bem e o que ele não está fazendo bem, de maneira muito clara e honesta. E dar abertura para ele também poder falar para você o que ele enxerga de bacana ou não. Nem sempre eles vão falar, mas dê essa abertura para você criar uma cultura de dar e receber feedback. Ou seja, das pessoas perceberem assim que tem coisas que se alguém não falar para elas, ela não vai saber sozinha. E vai ser pior se depois ela descobrir pelas costas que aquilo que ela estava fazendo não era legal. Às vezes até quando ela está sendo desligada. Nossa. Não, isso acontece bastante, né? A pessoa sai da empresa sem saber o motivo pelo qual está saindo, porque não houve feedback, não houve nenhum tipo de troca, reciprocidade, né? Acima de tudo. A gente acompanha bastante isso. Para você que está assistindo esse episódio, a gente está recebendo aqui o Eduardo Granato, que está falando sobre liderança, né, dentro das cooperativas, como o nosso líder, as pessoas que nos lideram podem trazer influência, podem nos ajudar a crescer e a cooperativa a ganhar, né, juntamente com isso. A liderança ela é muito importante, né, os líderes eles são muito importantes para que de fato a gente tenhamos cooperados engajados, né, acima de tudo. Eduardo, vamos falar agora sobre a escutativa, que você vem falando, né? Mas, de fato, o que é que a escutativa ela pode fortalecer a influência desse líder no ambiente da cooperativa? Eu falo principalmente nesse ambiente porque é muito diferente quando a gente pensa numa empresa que tem um único dono ou que tem um único 2 sócios, 3 sócios, enfim. A gente está falando de uma cooperativa onde todos são donos, onde todos são sócios, que muitas das vezes a gente vai ter também aquelas intrigas, todo mundo quer falar, principalmente a assembleia, né? Sim. Todo mundo fica mais inchado naquele momento da assembleia. Então, essa escuta, como é que a gente pode, de fato, trabalhar bem para que não seja também muito exagerada e não tenha o feedback correto, né? Mas que seja o equilíbrio, que é o que a gente necessita. Show. Vou trazer primeiro uma visão aqui de base. Uma escuta ativa, uma escuta atenta, ela exige que eu esteja presente. Então, talvez um primeiro desafio em qualquer momento que eu preciso escutar alguém é eu conseguir me livrar de algumas distrações ali. Seja do ambiente, de barulho, de pessoas passando, enfim, para eu ter o máximo de foco. E seja distrações como o celular ali. Ou seja, eu preciso mostrar para a pessoa que eu estou presente, a primeira coisa. Senão é muito difícil de eu conseguir manter. Você me lembrou manter. Aquela imagem, né? Não, pode falar, e aqui a conversa no celular. E até tem gente que, assim, mesmo que tô mexendo, a pessoa tem uma boa capacidade auditiva e ela é mais auditiva, ela tá prestando atenção em você. Mas pra ela tá demonstrando que não. Então eu não vou falar abertamente o que eu penso, o que eu acho naquele momento. Então, o olhar, ele é importante. Exatamente. Né? Mostrar essa presença é o primeiro desafio.
E aí, como que eu mostro a presença também? Uma das coisas mais simples. Quando alguém estiver falando, não interrompa. Deixa a pessoa falar, deixa a pessoa concluir. E dá uma reparada em algumas reuniões, como você começa a perceber que quando alguém está falando e o outro tem uma opinião formada, ele mal e mal deixa a pessoa concluir. Ou quando ele deixa, ele não dá nenhum 2 segundos de assimilação no que o outro falou e ele já abre a boca e começa a falar. Ou seja, ele não estava prestando atenção no que o outro está falando. Ele estava mais se preocupando em basear no que ele está falando, como que eu vou rebater? Como que eu vou colocar a minha opinião? Então eu não estou aberto para aquele diálogo. Então uma escuta ativa, uma escuta atenta, ela exige que você, naquele momento, se esvazie um pouco, silencie o teu julgamento e fale, tá, eu tenho minha visão. Mas nesse momento, eu preciso entender a visão do outro, que até entra um pouco na essência da empatia, para daí sim eu poder analisar. Porque se ele está pensando assim, é porque ele tem provavelmente referências diferentes que a minha, bases diferentes que a minha, a maneira de pensar é diferente. Ele não tem o conhecimento que eu tenho. Às vezes eu vejo a diretoria, mas os cooperados não sabem. Sim, não sabem. Porque se eles soubessem tudo que você sabe, talvez não teria necessidade de você estar aqui. Verdade. Então o teu desafio é escutar eles sabendo dessa falta de conhecimento deles sobre esse assunto, mas entender que eles estão trazendo um olhar genuíno das dores, dos desafios deles. Então, de maneira conceitual, primeiro, se esforçar para estar muito aberto durante os processos de comunicação, como líder, como alguém que está conduzindo em algum momento. E eu vou trazer uma visão prática, tá? Como que a pessoa... Vou pegar numa assembleia, tem uma galera lá, todo mundo quer falar, eu tô numa reunião de time, eu tô com vários colaboradores, e às vezes eu pergunto, gente, alguém tem alguma opinião? Aí aquele silêncio sepulcral, ninguém fala nada na reunião, né? Ou todo mundo quer falar ao mesmo tempo e vira mais ali uma réplica da tréplica de não sei o que lá, e a coisa não flui. Então existe uma estrutura de organização de fala que pode ajudar, que a gente chama que é o One, Two, For All, que é basicamente assim, tem um grupo de pessoas, para não ter o risco de só falar aqueles que são mais comunicativos e os que são um pouquinho mais introvertidos ou tímidos não sentir que não falaram, não foram representados, primeiro, todo mundo responde aquilo que é necessário individualmente. Então eu monto a minha visão, a minha resposta. Depois eu compartilho com uma pessoa. E nós dois temos o desafio de meio que unificar as nossas ideias. Então, às vezes, o Fabrício é mais extrovertido, eu sou mais tímido, só que é só eu e ele, então eu consigo falar ainda. Eu falo a minha visão, o Fabrício fala dele, a gente unifica, beleza. Agora, essas duas pessoas vão se unir com mais duas pessoas e vão formar essa visão de um grupo. E aí, essa visão do grupo que é interessante eu trazer. Porque ao invés de eu trazer várias visões individuais, eu já estou trazendo uma percepção coletiva. Sim. E aí, são menos pessoas falando. Isso facilita de eu pegar os principais pontos, ideias, pontos de convergência, de discordância, para montar um panorama geral. Isso, cientificamente, faz as pessoas se sentirem incluídas, porque ela teve algum momento durante essa estrutura, ela conseguiu falar. Ela conseguiu expor a visão dela. Talvez não no grande grupo, na plenária, mas no individual, com um coleguinha, ela conseguiu, isso já foi o suficiente para ela se sentir representada. Muito legal. Muito legal isso, assim, né? Porque você me lembra muito do que acontece na maioria das cooperativas. A gente tem as pré-assembleias, que é o momento que ele pode, inclusive, delimitar novos temas, e a gente junta tudo aquilo para ver o que é que faz sentido para levarmos até a assembleia, né? Que às vezes acaba que o cooperado ele não se interessa, ele quer levar para a assembleia e esquece desse momento, né, pré-determinado, mas enfim. Ó, uma das coisas que a gente pensa é o seguinte: o líder, ele engaja. Sim. Mas às vezes o líder exagera no sentido de, em vez de organizar aquele grupo, ele cria competição. Porque toda empresa tem sua meta, inclusive as cooperativas criam metas, né, para que a gente cresça cada dia mais. Então, quando é que eu percebo que o líder, em vez de estimular essa cultura, né, de colaboração, ele está ativando uma competição efetiva entre os colaboradores e cooperados? Legal, legal. Às vezes o ambiente de competição, dependendo do tipo de segmento, vai ser muito mais... Você pega uma cooperativa financeira, Exato, precisa entregar vários indicadores, quando ela tem meta, quando ela tem comparativo entre as pessoas, isso estimula as pessoas a querer subir num ranking, querer evoluir. Mas claro que nem todo mundo tem um viés competitivo. Algumas pessoas elas vão sentir mais
ali pressionadas, posicionadas. E aí, primeira coisa, eu vejo que tem que analisar muito qual é a cultura que aquela empresa quer ter. Se eu pego um tipo de empresa como a Ambev, por exemplo, eles já têm uma visão que a cultura deles é uma cultura mais competitiva e individual. Porque para o modelo de negócio deles, aquilo é extremamente efetivo. Então, as pessoas que vêm para dentro daquela cultura, elas percebem rapidamente que, opa, aqui, por mais que eu estou num ambiente coletivo, a gente tem que se apoiar, é eu comigo mesmo para fazer um negócio acontecer. Ou eu entro nessa cultura, ou a cultura me espelha. Quando eu vou no cooperativismo, pela essência da colaboração, não é o individual, é o coletivo que tem que prevalecer. Só que se eu estou numa área de negócios, naturalmente eu vou ter metas individuais, porque isso vai me ajudar a analisar a minha performance como um todo. Como que eu... E daí, isso que faz o líder, em muitos momentos, assim, criar um senso de competição, porque ele acaba colocando essas metas. Uhum. O que vai ajudar o líder a, mesmo num ambiente que ele precisa ter metas individuais, objetivos de performance, ele manter as pessoas num senso coletivo. A meta individual não ser mais importante do que a meta coletiva. E ter a meta coletiva, ter os objetivos coletivos. Por exemplo, eu e o Fabrício temos objetivos individuais e, dependendo da área, são objetivos até conflitantes. Então, a gente vai ter que ter um nível de diálogo, um nível de discussão muito grande para chegar em acordos, negociar. Só que se eu não entendo que eu e ele estamos em prol de um objetivo maior, eu vou focar no que é importante para mim, o Fabrício no que é importante para ele, a gente vai fazer o cabo de guerra. E aí, se o meu líder estimular, mas vocês têm que entregar seus resultados, vocês estão aqui para isso, vamos lá, conto com vocês, nosso PPR depende disso, eu vou entrar cada vez mais nesse meu, não posso abrir mão do meu, da minha área, do meu time, e o Fabrício também. E a gente começa uma cultura de silos nas empresas. Esquecendo que o objetivo é o mesmo, né? O objetivo é o mesmo. Então, uma visão assim para o líder conseguir é tomar um cuidado para não esquecer e às vezes até não definir um objetivo em comum. Vou pegar um exemplo de uma cooperativa financeira. Uma agência tem que ter um objetivo. Mas em muitos momentos, a agência entregar os seus objetivos e parar nele prejudica a cooperativa. Porque às vezes aquela cooperativa está numa área de expansão. E para onde ela está expandindo, aquela área de expansão não vai... Mesmo que a área de expansão consiga entregar seus objetivos, como foi um investimento, ainda lá é negativo. Uhum. Então quem tem que suprir isso no curto prazo? As agências que já estão numa área mais consolidada. Então, se eu sou o gestor de uma área consolidada e mesmo que eu tenha uma meta, um objetivo, eu só entrego e falo, o meu já fiz... Complica, porque mesmo o meu eu já fiz, e mesmo que o colega faça o dele, se eu não tiver um balanço superior, a gente não fecha a meta final do time, não fecha o objetivo final, ou seja, não fecha o coletivo. Então não fez muito sentido o meu esforço individual. Eu esqueci que eu tenho em prol do coletivo ali. Então quanto mais eu faço as pessoas olharem, você precisa disso, é o que é esperado de você, essas são as suas responsabilidades. Só que isso só vai fazer sentido se a gente entregar o todo. Então, em alguns momentos, para entregar o todo, você vai ter que fazer a mais, em alguns momentos, você vai ter que ceder. Aí as pessoas entenderem esse jogo. Nossa, muito legal. Professor, a gente está quase encerrando. Eu te entreguei tantas perguntas, né? E a gente não conseguiu. Mas é legal, é bom quando é assim, porque realmente fluiu. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa também falar aqui é sobre o comportamento ético. A gente fala muito sobre ética, né, e transparência nos negócios, e na cooperativa isso com certeza tem um nível acima do que a gente espera. Sim. Até porque a gente está trabalhando ali com um negócio que é coletivo, né, um negócio de todos. Então, como o comportamento ético do líder, ele vai influenciar também a reputação e a credibilidade da cooperativa. Até porque ele está representando uma gama de pessoas. A gente vê aí cooperativas menores, outras cooperativas gigantes. Eu posso dar exemplo aqui, a gente tem hoje, atualmente, mais de 5 mil associados, né? Então, é muita gente. Às vezes a gente se pergunta, nossa, será que a gente, de fato, está fazendo um bom trabalho, né? Representando todos os cooperados? Porque não é uma coisa tão fácil. A gente precisa realmente ter todo o cuidado para representar bem, né? E como é que a gente pode identificar isso? Aqui, eu vejo dois pontos assim, que eu vejo que são primordiais. Tá? O primeiro deles é eu ter clareza o que é a ética que a minha empresa entende ser o ideal. Porque a gente entra num discurso moral.
E tem muita visão, mais uma vez, tem uma visão. Eu posso entender que algo é ético, mas você veio de uma realidade diferente, de uma visão diferente, você pode ter uma percepção que dá para ir um pouquinho a mais. E para mim, esse um pouquinho a mais já fala, cara, isso aqui é antiético. Vem da ética individual, mas isso aí. A gente está falando da ética coletiva. Da ética coletiva. Então, um ponto que eu vejo muito relevante é eu ter uma base de o que é esse manual de ética que a minha empresa defende. Porque é isso que eu vou ter que puxar para mim, é esse código de cultura que eu vou ter que puxar para mim. Da mesma forma que eu cutuquei o quanto a pessoa sabe a cultura da empresa, o quanto ela sabe o que é o código de ética, o que a empresa entende ser o coerente, o que é aceitável, o que é inaceitável, o que é inegociável para a empresa. Ou seja, qual é o jeitão, quais são as cartas que a empresa coloca ali, qual é a forma de trabalho, qual é a forma de atuação que ela entende. E a partir disso, eu tendo essa clareza, aí o olhar de que eu como representante, eu sei que em muitas situações, se eu pego algumas cooperativas que têm atuações em cidades menores, às vezes a pessoa, o sobrenome dela vira cooperativa, né? É o Fabrício do tal lugar, é fulano não sei aonde, né? Então se torna, ou seja, você deixa de ter esse teu papel individual para se tornar um papel ali, quase como uma imagem pública. E sinceramente, eu vejo que a pessoa tem que se perguntar, você quer fazer parte disso? Porque se você não quiser, naturalmente daqui a pouco você vai ter que tomar uma decisão, ou o ambiente vai te forçar a tomar uma decisão. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu comigo quando eu estava na Decathlon, e aí eu assumi uma unidade que o time estava muito unido, mas era um time de muita picuinha. E tudo que e eles tinham muitos relacionamentos fora da empresa, muitos relacionamentos pessoais. Isso gerava muito atrito dentro da empresa. E o gestor anterior, ele tinha sido desligado porque ele conviveu muito intensamente com as pessoas fora da empresa. E isso gerou um desafio que muitas coisas que aconteciam lá fora, que tinha aquela visão, não, mas aqui é a minha vida pessoal, o que eu faço fora não tem nada a ver, começou a respingar dentro. Ou seja, provavelmente ele teve uma dificuldade de perceber que ele era uma imagem pública lá e o comportamento dele, a visão, as atitudes que ele tinha lá estariam sendo julgadas não somente como o Eduardo, mas como o Eduardo da empresa tal, o Eduardo da cooperativa tal. Quando eu assumi, o meu maior desafio foi, você tem uma escolha, você precisa conquistar teu time. Só que para eles, conquistar eles é conviver com eles no churrasco de final de semana, e jantar, e tomar um café, conviver. Só que talvez se for por esse caminho pode ser perigoso. Sim. Como eu não sabia muito bem como agir especificamente, o que eu resolvi? Falei, já que eu sou uma imagem pública, eu vou ser uma imagem aqui que eu vou buscar ao máximo criar uma conexão dentro da empresa, vou me esforçar, mas fora da empresa, zero. E foi bem desafiador, porque, por exemplo, eu estava numa cidade pequena, eu chegava num restaurante, dependendo do tipo de restaurante, tinha um colaborador da empresa, eu virava as costas e ia embora. Para não dar nenhuma margem de no outro dia ele falar, o Eduardo estava no restaurante tal lá, pediu isso, ou bebeu isso, ou não sei o que lá. A gente às vezes ia sair, era mais novo, ia num barzinho e tal, e tinha colaborador lá, a gente ia embora. Isso fez com que, de certa forma, eu me afastasse pessoalmente daquele grupo, mas para poder conquistar eles e colocar o meu lugar, de qual é a ética que o Eduardo espera. Para daí, quando eu tava com esse local firmado, eles olhavam, o Eduardo é assim, dentro e fora, ficou mais fácil depois para me aproximar. Só que foi muito difícil, porque eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão de, eu sou uma figura pública, eu vou ter que me resguardar. E no momento certo, eu vou ter que ter um comportamento adequado. E eu vejo que é isso que, em muitas situações, o nosso líder, ele precisa olhar, quando ele tem um olhar de ética. Você está representando algo que você disse, você acredita, é maior do que você. Se você acredita que isso é maior do que você precisa tomar cuidado para o seu não sobressair. Então, o meu comportamento individual, ele precisa estar muito alinhado ao comportamento coletivo ali. Então, eu vejo que é muito essa percepção do líder, para ele entender mesmo. Às vezes eu ir num lugar ou fazer de uma forma não é ético porque a empresa espera. Talvez individualmente para mim tá tudo bem, mas porque esse ambiente coletivo, para o que eu escolhi acreditar, para a empresa que eu escolhi representar, não. Então, eu vou ter que ajustar. E se eu não quiser, cultura. Ou ela me inclui, ou ela exclui. Verdade. Você me colocou em exemplos muito
práticos, né, que a gente passa aqui na realidade, por exemplo, da nossa cooperativa. É tanto que aconteceu pensar em... A gente está dentro de unidades hospitalares, né? Então, podem acontecer algumas não conformidades com esses colaboradores, e de fato, a identificação, ela é assim, na lata. Fulano não é identificado como fulano, não é o Eduardo, não. O cooperado, a cooperativa cometeu aquele erro. Então, a gente tem essa identificação coletiva, né? E esquece um pouco do que a gente está representando também a nossa camisa, né? O nosso profissional. Então, isso aí que você falou faz todo sentido. A gente traz muito para a nossa realidade como cooperativa. Legal. A gente está quase encerrando. Quase. Porque eu tenho aqui uma última pergunta. Que seria o legado? Porque o líder, a gente chega e a gente também vai, né? Pode ser realmente um movimento passageiro daquela pessoa. Então, como é que o legado de um líder inspirador, ele deixa a cultura e o futuro da cooperativa? Principalmente cooperativa, né? Quando a gente é gestor, nós temos um período, um certo tempo, né? Eu estou como conselheiro, então eu posso ficar até 4 anos, presidente até 4 anos, enfim, então eu tenho que passar o bastão, fazer essa sucessão. Mas como deixar um bom legado? Que às vezes não é tão bom assim, né? Boa. Aqui, quero trazer uma visão que eu tenho muito pessoal, tá? O mundo hoje, ele carece de liderança. Carece de pessoas querendo assumir uma posição de liderança. E em muitas situações a pessoa não quer assumir nem a posição de liderança da sua vida. Ela espera de um governo, ela espera de uma economia, ela espera de um ambiente, que aquilo mude a vida dela. Ela não quer assumir as rédeas da vida dela e falar, vida de adulto. Quem faz o que quer criança, adulto faz o que precisa. Então, para mim, o maior legado que um líder precisa se esforçar para deixar é as pessoas conseguirem subir um nível de vida através da liderança dele. Eu conseguir fazer com que esse colaborador seja promovido, eu consigo com que esse colaborador tenha um aumento, eu consigo com esse colaborador que talvez a família está desestruturada, estruture a família, eu consigo essa pessoa que está meio perdida, ela se encontre, eu consegui que essa pessoa que às vezes está tendo chega em casa falando, meu Deus do céu, você não sabe como é que foi meu dia, nossa, meu trabalho, meu Deus do céu, ela chega e fala, cara, muito bom trabalhar nessa cooperativa. Eu amo o que eu faço. É esse líder olhar e ajudar o colaborador a chegar em casa e falar, o papai ama o que faz e eu espero que você encontre algo tão bom para a sua vida como o papai encontrou, com pessoas tão boas quanto as que trabalham. Ou seja, que o maior legado que ele deixe seja em entregar um ser humano melhor do que um profissional. Porque se ele fizer a pessoa estar bem, essa pessoa vai ser boa. Para mim, esse é o maior legado. E de maneira profissional, para mim, o grande legado de um líder é formar um novo líder. É fazer, quando ele sair, talvez algumas pessoas terem assumido um cargo de liderança, ou ele sair, as pessoas depois mandarem mensagem para eles, eu recebo isso direto, anos depois, cara, assumi um cargo. A gente trabalha muito com jovens aprendizes, eles entrando e crescendo. Isso é sensacional. É sensacional. Então, para mim, a maior visão do líder de sucessão está em formar outras pessoas. Fazer outras pessoas quererem sentar nessa cadeira que ela é desafiadora, é mais ônus do que bônus, mas mesmo assim vale a pena. A pessoa fala, cara, eu quero passar por isso. Eu quero passar por toda essa pressão, por todo esse enrosco, por todo essa loucura emocional, essa montanha-russa, porque eu olho para o meu líder e a pessoa que ele me inspira a ser uma pessoa melhor. E plantar uma semente que você pode até não ver, mas ela cresceu, ela brotou, né? Exatamente. Muito legal. Eduardo, a gente está muito feliz em recebê-lo aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito bom. Gostei. Liderança é algo realmente que pode ser, que a gente dá para entender, né? Que é algo que você pode sim se capacitar, que você pode procurar, que você pode melhorar. Perfeito. Nem sempre você nasceu com essa liderança, mas não significa que você não possa produzir isso dentro de você, né? Perfeito. Então, poxa, muito obrigado. Espero que você tenha uma excelente visita aqui no nosso estado, que você volte,
na volta vai vir com um novo integrante familiar. Isso aí. Será que o Nescau vai perder agora? Se eu for... Eu falei, eu não sei quem vai cuidar de quem ele agora, né? Como que vai ser? Se ele vai dormir na caminha ou o Nescau vai dormir no berço. Eu não sei como é que vai funcionar. Mas, muito obrigado. A gente agradece muito aí você ter aceitado o nosso convite. Excelente. Fabrício, obrigado pelo convite. Obrigado aí a você que assistiu, que acompanhou, que quis escutar um pouco das provocações que a gente fez aqui. E o grande intuito é ajudar você a se tornar um líder cooperativista ainda melhor. Você escolheu um modelo de negócio que eu, sinceramente, acho que é um modelo maravilhoso, que é um modelo que se preocupa com a sociedade, se preocupa com o indivíduo entregar algo maior. Então, que você entenda que, como um líder, você pode fazer isso propagar cada vez mais, né, na empresa que você escolheu representar. Obrigado pelo convite e até a próxima aí. Com certeza. Para você que está curtindo esse episódio, você já sabe, a Núcleo Saúde está em todas as redes sociais, né? Estamos aqui no YouTube, estamos no Spotify, segue também a gente lá no LinkedIn, nas plataformas e, é claro, no Instagram. Tem lá Central Núcleo Saúde Aju, todos os Instagrams aí das cooperativas que nos acompanham. Te espero no próximo episódio e a gente vai falar muito mais sobre cooperativismo. Então, até lá! Tchau, tchau!